nós não ofertamos, mas você pode fazer isso no final do culto. Se você trouxe a sua oferta, no final do culto você pode trazer aqui à frente. Amém? Como prometido, eu tinha dito para vocês que eu falaria nesses próximos terços. Obrigada, Sérgio. Deus abençoe, viu? Que eu falaria sobre paternidade. E que essa é a base da nossa fé. Para que a gente viva uma vida de fé. Você já aceitou Jesus, certo? Acho que todas as pessoas que estão aqui já tiveram um encontro com Jesus. E quando nós ouvimos falar de Jesus, que se nós recebêssemos Jesus, nós nos tornaríamos filhos de Deus, porque há um engano, né? Quando a gente fala, todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Todo mundo é uma criatura de Deus. Só é filho quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você então passa a ter direito. Ele diz assim que nós temos então, a partir desse momento, temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, não é todo mundo que é filho, alguns são, e outros são apenas criatura. Mas a verdade é que, quando nós recebemos a filiação de Deus, a vida da gente tinha que mudar. Tinha que mudar. Afinal de contas, eu recebi um novo DNA. Eu recebi uma nova vida em Cristo. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Só que a gente está vivendo, e às vezes eu olho para as pessoas e olho para a minha vida, a minha mesmo. Eu olho para a minha vida e falo, como é que é? Como é que funciona esse negócio de vida abundante, de vida feliz? Como é que é esse negócio de transformação de vida? Parece que as coisas que eu fazia... Quantos crentes você conhece fofoqueiro, por exemplo? Quantos crentes você conhece que fala palavrão? Quantos crentes você conhece que é irado? Que sofre de acesso de raiva? Ué, mas não tem o Espírito Santo? Não tem uma nova vida em Cristo? Por que ele está fazendo coisas do velho homem? Você nunca parou para pensar sobre isso? Porque eu já. A Bíblia disse que eu teria uma nova vida em Cristo. E cadê essa nova vida que eu não estou enxergando em mim? E pensando sobre isso, e não sei para quantos aqui sabem, eu terminei ontem, para a glória de Jesus, o meu novo curso que eu acabei de fazer. Foram 7 meses. E eu estou muito feliz com isso. Terminei ontem, agora vou entrar lá na secretaria, pedir o meu certificado. Mas terminei ontem, falei, Senhor, ufa, glória a Deus. Sobre constelação familiar, ou seja, terapia sistêmica. Algumas pessoas têm um preconceito com essa palavra de constelação familiar, achando que é horóscopo, é coisa do místico, e não tem nada a ver. Inclusive, eu fiz um curso de terapia sistêmica bíblica, a partir da Bíblia. E nesses 7 meses que eu tenho estudado sobre isso, uma coisa que Deus me fez acordar, por que a gente não tem essa nova vida que a Bíblia tanto promete? Que a Bíblia tanto fala. O problema nosso é que todos nós viemos de uma família. Todo mundo aqui tem pai e mãe. Ah, eu não conheci meu pai, mas tem pai. Ah, mas eu não conheci minha mãe, tem mãe. Ah, mas eu fui adotado, mas você teve um pai e teve uma mãe. Todos nós tivemos. Ah, mas meu pai e minha mãe não era bom, não era isso, não era aquilo.
Espera aí que eu vou chegar onde eu quero, tá, gente? Vai pegando aí os retalhozinhos que nós vamos fazer a coxa direitinho. Deus nos formou como seres relacionais, para nos relacionarmos com outras pessoas. Ninguém é capaz de viver sozinho, por mais que você diga, eu não gosto de gente. Não dá para viver sozinho. A gente vive e Deus nos fez assim. Deus é tão relacional que a Bíblia fala que quando Ele formou Adão, Ele, todos os dias, na viração do dia, Ele estava lá para bater um papo com Adão. Segundo o pastor Luciano Subirá, Deus é tão relacional que Ele não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva, né? Ele não se importou, Ele botou Adão lá, botou a Eva lá, e no mesmo dia Ele estava lá no final do dia, porque Ele tinha que se relacionar com o homem. Quando a gente fala de paternidade, e nós vamos chegar lá, nós ainda temos mais 2 semanas pela frente, sobre a paternidade do homem com Deus, tudo, querido, vai começar no nosso relacionamento, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O primeiro mandamento que vem acoplado a uma promessa é o 4º mandamento, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Aí ele vem com a promessa, para que os teus dias sejam prolongados e tudo te vá bem. Todo relacionamento humano vai refletir na sua vida espiritual. Não adianta você dizer que você vive sozinho, que sou eu e Deus, o meu relacionamento é meu com o Senhor, porque a Bíblia te desmente. 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, o que ele é? O que ele é? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso quem disse foi Joãozinho, não fui eu não. Quando você lê o capítulo de João, aliás, as cartas de João, não o livro também, mas as cartas de João 1, 2, 3, só fala de relacionamento. Porque a base do nosso relacionamento com Deus parte do nosso relacionamento com as pessoas, com os núcleos. E esse relacionamento começa dentro de casa. Tudo começa em casa. Lá na parábola do filho pródigo, que nós vamos usar nas próximas semanas, a Bíblia fala de um filho que vai embora. Eu não sei se você já parou para pensar, porque ali está falando, Jesus está fazendo uma parábola falando de Deus e os filhos. Mas eu queria trazer para o lado humano esse texto. E lembrar que filho nenhum sai de casa, vai embora da casa, se não tiver nenhum tipo de problema. Concordam comigo? Os filhos saem e toda rebeldia é uma dor relacional. Toda rebeldia é uma dor relacional. Por que casais se separam? Porque existe uma dor. Por que filhos vão embora? Porque existe uma dor. Por que pessoas saem da igreja? Porque existe uma dor.
Então, se a gente pensar que toda rebelião, né, toda rebeldia que nasce em alguém vem de uma dor, e eu estou aqui só pensando, tá? O texto não diz isso, mas por que esse filho foi embora? Porque se você reparar, quando ele volta, ele e o irmão não fica feliz com a volta dele. Existia ali, naquele núcleo, um problema, uma situação difícil. O que eu queria dizer para você, nesses próximos dias, e começando hoje, nós precisamos entender que nós não tivemos uma casa perfeita. Meus filhos não tiveram pais perfeitos. Eu não tive pais perfeitos. E você também não teve pais perfeitos. Com certeza lá na sua casa existiu algumas situações, algumas histórias que talvez você não entenda com clareza, mas que existe. E que isso, você goste ou não, interfere no seu relacionamento com Deus. Porque como nós lemos aqui, eu não posso ter um bom relacionamento com Deus, do qual eu não conheço, eu nunca vi, eu não sei como é que Ele é. Ele não chegou para mim e disse, me estendeu a mão, prazer, eu sou Deus. Eu nunca o vi. Mas Ele deixou as marcas dEle em outras pessoas. E o que nós precisamos entender é que quando Deus nos colocou nesse mundo, Ele nos colocou com uma identidade e com um propósito. Nós temos uma identidade e temos um propósito. A identidade dada por Deus e um propósito dado por Deus. Só que nós passamos uma vida dentro da igreja e não descobrimos qual é a nossa identidade e não descobrimos qual é o propósito da nossa vida. Por que isso acontece? Talvez isso aconteça porque a gente não descobriu ainda qual é a nossa verdadeira identidade. Sabe por quê? Porque existem centenas de feridas da nossa alma, geradas dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu me converti, aliás, antes mesmo de eu me converter, o povo falava assim, Deus é pai. Eu falava, Deus é pai? Não, Deus é mãe. Deus não é pai, não, Deus é mãe. Porque para mim, a imagem, a figura paterna, para mim era uma figura ridícula. Uma figura que te abandona, uma figura que não é bom, não é boa, não é legal, ele não se importa com você. Pai não se importa, quem se importa é mãe. Então, todo mundo que falava perto de mim assim, Deus é pai. Não, pai não, Deus é mãe. Pai não. Eu falava isso, essa era a minha frase. E quando eu venho para o evangelho de fato e de verdade, eu tive muitas vezes dificuldade de achar que Deus era pai. Porque pai, para mim, era uma figura que não representava, não podia representar Deus. Mas por quê? Porque eu tinha uma visão deturpada a respeito da paternidade. Por quê? Porque eu tive uma casa onde a figura masculina não era... Aliás, eu venho de uma família que a figura masculina nem era tão importante assim. Meu avô matou uma pessoa, morreu na cadeia. Minha avó criou 7 filhos. Minha avó era um coronel. Ela chegava assim, fazia assim, ó. Cala a boca todo mundo aí que eu vou falar. E todo mundo calava, batia continência para ela. Vem de uma família assim. Aí você olha e fala, Deus é pai? Não, Deus não é pai, Deus é mãe. Por quê? Porque nós tivemos relacionamentos corrompidos. E as consequências desses relacionamentos dentro da nossa casa corrompidos. E eu vou dizer para você, todos nós em alguma área,
temos que tratar sobre isso. As consequências disso é que essas pessoas que não teve essa figura paterna dentro de casa, ou que teve algum rompimento em alguma área, em algum momento, e não é só com o pai, é com a mãe também, elas não conseguem seguir em frente. Sabe aquela pessoa que está sempre travada na vida? Nada vai. Ele tenta, ele luta, ele batalha, ele faz curso, ele se habilita, ele tenta de tudo. Aí chega ali na frente, ele trava. Na vida relacional, na vida financeira, na vida profissional e até na vida espiritual. São pessoas que estão sempre se vitimizando, achando que sempre tem um outro culpado. Eu não consigo porque chegou alguém na minha frente. Sabe aquele homem que fala, ai Deus, sabe o que é? Eu estou 38 anos aqui, mas não dá, né? Eu não tenho problema nas pernas. Chega sempre um na minha frente. Tem sempre alguém na minha frente. Eu estou aqui. Mas sabe o que é? Mas Deus, Jesus está aqui, aquele que pode te curar, mudar a tua vida, a tua história. Mas ele está ali se vitimizando, achando culpados dos fracassos dele. São pessoas que começam e não terminam. Conhece alguém assim? Começa a ler um livro, não termina. Começa um curso, não termina. Começa um trabalho, fica difícil, não termina. Tudo ele não termina. Por quê? Porque ele não tem vontade de crescer. Porque ele vive lá naquela infância, aquela criança que foi abandonada lá atrás. Vive numa autossabotagem constante. Normalmente, essas pessoas não conseguem se desenvolver em nada do que faz. Nem na vida profissional, tem dificuldades de alcançar qualquer coisa porque tem pendências com o seu pai. Tem pendência com o pai. Você sabe que o pai é aquele que bota a criança aqui na bicicleta, e fala, vai filho. Ele segura um pouquinho, daqui a um pouco ele solta. Mesmo que o filho se esborrache, ele não se importa. Porque ele vai estar lá. A hora que o filho cair, ele vai pegar, vai soprar, vai dar beijo, vai falar, vamos de novo. É o pai que empurra a pessoa para a vida. Aí não tem pai. Que a mãe segura a bicicleta até o menino ter 22 anos. Não vai cair, vai machucar, não pode. A mãe é essa. O pai é aquele que empurra para a vida. E tem um monte de gente travado na vida. Ou porque não teve pai, ou porque tem um relacionamento corrompido com o pai. As coisas internas estão relacionadas à mãe. Sabe aqueles acessos de raiva que você tem? Aquele ódio que você, de repente, tem? Ou, ao contrário, alegria, as coisas boas da vida. É a mãe. As coisas de dentro vêm da mãe. As coisas de fora. Você presta atenção. Você é mais parecido. Você tem atitudes mais parecidas com gente de dentro da sua casa que você queria ter. Algumas pessoas dizem assim, eu não vou ser igual a minha mãe nunca. Daqui a um pouco está agindo exatamente como ela faria. Eu não vou ser como meu pai nunca. Mas daqui a um pouquinho está fazendo igualzinho. Sabe por quê? Porque nós somos repetitivos. A gente vive num núcleo e a gente aprende a ser como é aquele núcleo. Enquanto nós não colocarmos os nossos pais no devido lugar e num lugar de honra. E deixa eu falar uma coisa para vocês. No início desse curso eu comecei ele
de janeiro, finalzinho de janeiro, uma coisa assim. E ele fala do sistema, do lar, da família, do núcleo, e se estende para os seus avós, para todo mundo. Aí, eu sempre achei, quem leu a minha parte lá do livro que eu escrevi? Quem leu? Leu? Pois é. Ali eu falo de quando foi que Jesus me curou, né? Um dia que eu disse, fazendo uma oração, já contei isso aqui, mas eu vou repetir. Então, acho que a maioria de vocês, se não todos, acho que talvez só ela não conheça essa minha história, mas eu sou filha, meu pai e minha mãe decidiram que não queriam mais ter filhos. Meu pai fez uma vasectomia e a minha mãe engravidou depois da vasectomia, logo depois. E meu pai achou que eu não era filha dele e separaram. Eu vim conhecer, aliás, meu pai veio me conhecer, eu tinha 6 meses. E eu tinha, assim, um negócio que eu não conseguia engolir muito bem essa história. E eu, por muitos anos, busquei o meu pai em pessoas, em relacionamentos. Eu busquei, eu procurava o meu pai em todas as pessoas que chegavam perto de mim. Então, qualquer migalha de atenção, eu abraçava. Porque eu estava adoecida. E quando Jesus entrou na minha vida, um dia orando, eu falei com Deus assim: Deus, eu não entendo por que eu estou aqui. Meu pai não me queria, minha mãe menos ainda, as circunstâncias todas, e a minha vida nunca deu certo. Nunca dava nada certo. Eu começava a fazer uma coisa, degringolava. Não dava certo, não ia, não funcionava, nada. Em nenhum aspecto. Eu trabalhava, dava o meu melhor. O fulano era promovido e eu ficava lá, no mesmo lugar, sempre. E aí um dia falando com Deus, e eu disse: Deus, eu não entendo. E aquele dia Deus falou comigo. Deus disse para mim: teu pai e tua mãe não te desejaram, mas o céu te desejou, tanto é que você está aqui. Porque pais fazem sexo, filhos quem faz é Deus. Isso foi para mim libertador, foi curador. Mas deixa eu contar para vocês, quantos anos eu tenho de crente? 30 e tantos anos. Nesses últimos dias, no início desse curso, eu tive que escrever uma carta para os meus pais. Meu pai já morreu, tá? Só para vocês saberem. No dia que ele morreu, na cama, no leito de morte, eu perguntei para ele: pai, o senhor me ama? E ele não me respondeu. Morrendo. Eu perguntei para ele 3 vezes: pai, fala para mim, o senhor me ama? E ele não me respondeu. E eu achava que isso para mim estava tudo curado, estava tudo liberto, estava tudo bem. Deus me escolheu, meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente precisa da validação dos nossos pais, sim. E nós também precisamos aprender a perdoá-los. A perdoar. Simplesmente a perdoar. Você vai ter que aprender na vida a entender que você vai ter que perdoar gente que nunca vai te pedir perdão. Pessoas que nunca vão olhar para você e dizer: eu errei, me perdoe. Mas você precisa aprender a perdoar, mesmo que elas não te peçam perdão. Nesse dia que era para eu escrever essa carta, numa madrugada dessas aí, e eu comecei a escrever. E eu disse nessa carta que tudo que meu pai me deu foi o suficiente.
eu cheguei até aqui. E eu queria que você saísse hoje daqui pensando sobre isso, porque existem muitas vezes dentro do nosso coração, e para eu falar sobre paternidade de Deus para você, você precisa entender isso, porque senão você nunca vai olhar Deus como seu pai. Você nunca vai entender a paternidade de Deus se você não entender a paternidade aqui na terra. E mesmo que haja mágoas profundas, talvez você tenha sido espancado pelo seu pai. Talvez você tenha ouvido coisas dele que você não imaginava ouvir do pior inimigo. Existem pessoas aqui, ou talvez fora daqui, talvez que vão ouvir essa live. Tem live? Essa live posteriormente, que vai olhar e falar, não tenho condição. Quantas filhas que foram abusadas pelos pais, como é que perdoa isso? Como é que olha em honra? Mas o que é que Êxodo capítulo 20 diz? Honra teu pai bonzinho, aquele que fez papel de pai, aquele que fez papel, foi o super pai. É assim que está escrito lá? Não, a Bíblia está dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, independente de quem ela foi. E eu quero dizer aqui para você, se você não entender isso, se você não embutir isso dentro de você, se você não deixar que o Espírito faça isso dentro de você, você nunca vai ter um relacionamento bom com Deus. Uma espiritualidade saudável, nunca. Porque aquilo que a oração do Pai Nosso é maravilhosa. Ela diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Nós passamos uma vida esperando, porque lá no céu vai ser bom. Que lá no céu nós vamos viver a vida abundante. Que lá no céu, mas a oração diz, não é lá no céu, é aqui na terra. E para a gente aprender a viver aqui na terra, aquilo que acontece no céu, como se move no céu, a gente precisa restaurar os nossos relacionamentos humanos. Porque eu volto a dizer, 1 João diz para nós, é mentira sua. Se você não ama pessoas, você não ama Deus. E quem está dizendo isso é João, não sou eu. Quando nós olhamos lá, honra teu pai e tua mãe. É aí que começa tudo. E se você não teve um bom relacionamento com os seus pais, eu já vou encerrando. Talvez você precisa perguntar para você mesmo, o que é que você pensa deles? Não, está tudo bem, meu pai foi um bom pai. Não, pense. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar é olhar a fundo. É separar as coisas e olhar direitinho. O que é que você pensa dos seus pais? Eles são maiores que você. Seu pai é maior que você. Seu pai é maior que você. Seu pai é maior que você. Eu sei um pouco da tua história, mas eu quero que você saiba, Luiz. O teu pai é maior que você. E o que ele te deu foi o suficiente. Você chegou até aqui. Você é um homem. Por causa do seu pai. É difícil para algumas pessoas entenderem isso. Meu pai me abandonou. Meu pai me deixou. Mas ele é maior do que eu. Porque o que ele deu foi o suficiente. Eu quero que você vá embora pensando sobre isso, queridos, porque isso vai fazer toda a diferença. Nas próximas semanas que nós vamos falar sobre a paternidade de Deus.
que se você não restaura o altar, e quem é o altar? Sou eu. Se você não restaura esse altar, e esse altar é restaurado a partir dos relacionamentos que eu tenho, porque Deus é um Deus relacional. Queria até poder te dar uma lição de casa. Leia as cartas de João. Leia. Porque essa é a base. Para que a gente tenha um bom relacionamento com Deus, nós precisamos ter bons relacionamentos com pessoas, especialmente do seu núcleo. Abre só para terminar. Eu não vou falar sobre isso não, mas só para a gente encerrar aqui. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Espera aí que eu vou achar, gente. Eu acho que é 18. Dá uma olhada para mim, filha. Vós sois o sal da terra. É Mateus 5, eu tenho certeza, mas na minha Bíblia tem anotado. Espera aí que eu vou achar já. 13. O que ele diz aí? Vós sois o sal da terra. Lembra que eu falei assim, no começo da mensagem, eu disse que nós nascemos, deixa eu achar aqui, Mateus 5. Nós nascemos com uma identidade e um propósito, que a gente não conhece nem a identidade nem o nosso propósito. Passamos anos dentro da igreja sem conhecer qual é a identidade e o propósito. Eu vou falar para você qual é a sua identidade e qual é o propósito. A sua identidade é, você é o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Qual é a sua identidade? Ser o sal da terra. Qual é a sua identidade? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem aonde? Bem aonde, irmão? Você está lendo aí? Você está acompanhando? Ilumina quem? Todos quem? Que estão em? E depois? Continua? Dessa forma brilha a sua luz diante dos homens. Mas primeiro ela brilha onde? Em casa. Se nós queremos ter uma espiritualidade saudável, nós precisamos curar os nossos relacionamentos dentro de casa. Começando com os nossos pais. Se você quer ver Deus como Pai, entender qual é a sua identidade no lugar de filho, filho de Deus, você precisa restaurar esse lugar na sua vida. Eu queria que você fosse embora perguntando para você, se você pudesse olhar nos olhos do seu pai e da sua mãe, e pudesse dizer para ele quais são as suas maiores dores em relação a eles. Porque tem, irmão. Porque se você não restaurar isso, se você não olhar os seus pais em honra, quantos de nós achamos porque a gente estudou, porque a gente trabalhou, porque a gente conquistou mais coisas que os nossos pais, a gente é maior que eles? E não somos. É para você pensar. Para você refletir. Talvez eu te dou a ideia de fazer o que eu fiz. Eu escrevi uma carta. E li. Talvez você tenha sido vítima de vítimas.
Você conhece a história dos seus avós? Você conhece a história dos seus avós? Aliás, quem sabe o nome dos avós aqui? O nome, sabe? Glória a Deus. Quem sabe o nome dos bisavós aqui? Não? Mais ou menos. Pois é. A gente não conhece a história da nossa família. E porque a gente não conhece a história da nossa família, a gente não respeita a história dos nossos pais. Nós não sabemos o que eles viveram e como é que eles chegaram até aqui. E se você não aprender a honrar isso, você nunca vai honrar Deus. Se você não aprender a honrar a história dos teus antepassados, você nunca vai honrar a Deus. Vamos ficar de pé. Toda vez que eu olho para trás, que eu me imagino lá, ainda criança, eu me lembro de um dia que brincando, correndo, eu caí. E eu me esculhambei. Joelho, braço, perna, caí. A gente estava brincando de esconde-esconde. E eu fui me esconder numa construção e bati numa madeira e prego. E eu me machuquei muito. E eu me lembro de sentar na calçada. E tudo que eu queria era que alguém chegasse para mim e me desse um abraço e curasse as minhas feridas. E eu passei uma vida inteira procurando por isso. Que alguém me abraçasse e curasse as minhas feridas. Mas eu vim dizer para você essa noite que a única pessoa que pode te abraçar e curar as suas feridas é Jesus. Naquele dia que eu estava toda machucada, eu tinha medo de entrar dentro de casa, porque além das feridas eu podia ainda apanhar. Porque eu estava correndo no meio da rua. Talvez, querido, você também passou por um momento desses, onde você buscava alguém que te abraçasse. E você não encontrou. Mas eu vim aqui falar para você. Você não precisa mais disso. Você cresceu. Olha para trás, diga para aquela criança: você venceu. Mesmo que tenha faltado tantas coisas para você, você venceu. Agora é hora de honrar a tua história. Honrar os teus pais. Porque eles só deram para você aquilo que eles podiam e aquilo que eles tinham. E se eles não deram mais, é porque eles não tinham para dar. Porque talvez também não receberam. Perdoe-os, por favor. Para que você possa ter uma vida saudável em Deus. Você precisa dizer para eles que você os honra.
Você precisa dizer para Ele: obrigada. Porque se eu sou o que sou, se eu tenho essa aparência, se eu tenho esse corpo, se eu tenho esse jeito, veio de vocês. Tudo que eu sou vieram deles. Dos meus avós, dos meus pais. E eu cheguei aqui. Eu quero que você saiba que você chegou aqui. Você venceu. E honre a sua história em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu oro por cada pessoa que aqui está. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós possamos receber a cura da nossa alma. A cura das nossas dores, das feridas, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Ajuda, Senhor, cada pessoa que aqui está, nesta noite a perdoar. Para que elas possam seguir em frente, Senhor. Porque nós não podemos romper na vida se ainda estamos amarrados às dores do passado. Nós não podemos alcançar lugares e patamares maiores se estamos presos à nossa história, às nossas dores. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, ajuda cada um de nós. Eu sei que isso não é da noite para o dia, isso é um processo. Mas que esse processo se inicie hoje. Que haja um start dentro de nós, de um desejo de mudança e de transformação. E que nós saiamos daqui, Senhor, entendendo que a cura dos nossos relacionamentos altera o nosso relacionamento com o Senhor. Nós queremos viver a vida abundante que o Senhor prometeu. A vida nova, a transformação. Mas se nós estivermos presos às nossas histórias, nós nunca vamos romper, Senhor. Ajuda-nos por teu amor e por tua graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Próxima semana a gente continua sobre o nosso relacionamento agora com Deus. Amém, queridos?